Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem, tá bom? Estou com muita saudade de todas. Faz tempo que eu não venho, né? Hoje estou aqui para contar mais uma história, tá? Que está na Bíblia Sagrada. Uma história muito especial para o coração de vocês, tá bom? Mas antes, eu quero convidar vocês a fazermos uma oração, tá bom? Quero que vocês convidem todo mundo aí da casa de vocês para orar junto com a gente. Convido o papai, convido a mamãe, convido os irmãozinhos e vamos orar para nós agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos do amor de Deus, tá bom? Trouxe a Aninha para orar junto com a gente. Trouxe o Juca também para orar com a gente, tá bom? Vamos lá? Fechem os seus olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu, tá bom? Vamos lá? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Pai, eu quero orar, Senhor, em favor de cada criança que está assistindo esse vídeo no momento, Pai. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos todas as nossas crianças, Pai. Todas as nossas crianças do nosso país, do nosso mundo. Que o Senhor continue guardando a cada uma delas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas crianças, Pai. Obrigado pelo papai, pela mamãe. Obrigado pela família de cada criança, Senhor. Senhor, eu também quero orar, Senhor, pelo nosso país, para que o Senhor venha abençoar os nossos governantes, Pai. Eu também quero orar em favor dos nossos enfermeiros e dos nossos médicos. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? E aí? Eu vou colocar eles aqui. Acho que não vai dar nem pra vocês verem mais. Crianças, hoje eu trouxe uma história muito especial para vocês, tá? A nossa história fica lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Conta a história do filho pródigo, conta a história de um pai que ama muito o seu filho, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá bom, dessa história. É muito linda, tá bom? É uma parábola que Jesus nos deixou. Porque quando Jesus ele esteve nessa terra, ele gostava muito de ensinar as pessoas através de parábolas, tá bom? E essa parábola hoje que eu vou contar pra vocês é do filho pródigo. Vamos lá? Um certo homem, ele tinha 2 filhos. Ele tinha um filho mais novo e um filho mais velho. E certo dia, esse filho mais novo, ele pediu a parte da herança do pai dele. O pai dele tinha uma fazenda, essa história ela se passa numa fazenda. E herança, crianças, é assim, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Herança é quando a gente tem um dinheirinho e a gente tem filhos, ou tem pai, ou tem mãe. Mas só que essa herança só pode ser dada quando a pessoa morre. No caso, o pai que tem a herança morre e aí os filhos dividem. Mas nesse caso aqui, o pai ainda não tinha morrido. Mas o filho mais novo, ele queria a parte da herança dele. Ele falou que ele ia sair, que ele ia enriquecer mais com essa herança. E aí, alguns dias depois, ele pegou tudo que era dele, pegou os pertences dele, pegou a parte da herança que o pai dele deu e foi embora. Foi para uma outra cidade, bem longe da onde ele estava, com o pai dele e com o irmão. Ele foi aproveitar a vida dele. E chegando nessa cidade, crianças, ele conheceu muitas pessoas. Ele fez muitos amigos. Sabe por quê? Porque ele tinha bastante dinheiro, a parte da herança que o pai dele deu para ele. E ele começou a gastar com festas, com os amigos, com bebidas. Ele fazia tudo o que desagradava o Senhor.
ele começou a pecar muito, porque ele tinha muito dinheiro, então ele fazia muitas coisas erradas. Ele gastou todo aquele dinheiro. E naquela época, criança, houve uma grande fome naquela terra. Houve uma grande fome e todo o dinheiro que ele tinha acabou. Sabe por quê? Porque ele foi usando, fazendo festa, gastando. E não tem festa, não tem dinheiro que aguente tanta festa, né? E ele perdeu tudo, crianças, porque teve uma grande fome naquela cidade, naquela época. E aí, ele foi pedir emprego em uma fazenda para uma pessoa que tinha lá perto. Aí esse fazendeiro falou para ele que ele só tinha o emprego de cuidar de porcos. E aí ele começou a cuidar dos porcos dessa pessoa, dessa fazenda. Ele começou a cuidar dos porcos, ele começou a dar comida para aqueles porcos. Ele ficou muito pobre, porque ele perdeu todo o dinheiro dele. E quando crianças, ele caiu em si, que ele viu que ele tinha perdido tudo, ele se lembrou do pai dele. Sim, ele se lembrou do pai dele. Ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai eu vou pedir perdão para ele. Eu vou falar para ele que eu pequei contra os céus e pequei contra ele e que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. Eu vou voltar para a casa dele e vou pedir para que ele deixe eu trabalhar como empregado na fazenda do meu pai. Porque até os empregados, crianças lá na fazenda do pai deles, comiam de tudo, comiam do bom e do melhor. E nessa época, ele teve vontade de comer aquela comida dos porcos, porque ele não tinha mais nada que comer. Ele passou até fome, crianças. Então, ele decidiu voltar para a casa do pai dele. Aí ele voltou lá para a fazenda do pai dele. E o pai dele, crianças, eu acredito que o pai dele, ele esperava todos os dias, ansioso para rever aquele filho que tinha ido embora, aquele filho que estava perdido. E quando ele viu que o filho estava voltando, ele o recebeu de braços abertos, ó. Ele foi abraçar o filho dele. Ele ficou muito feliz com a volta do filho dele. Ele falou: pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra Deus. Eu não sou mais digno de ser o seu filho. Então me aceite de volta para trabalhar na sua fazenda, como um dos seus empregados. E o pai que ama a criança, sabe o que ele fez? Ele pegou, ele chamou os empregados da fazenda dele, mandou que trouxesse roupas novas para ele, mandou que trouxesse sandálias para colocar no pé dele. O pai dele deu até um anel para ele, sim, um anel. E o pai dele preparou um lindo jantar para ele, o pai dele preparou uma festa para ele, para receber ele de coração. Crianças, esse pai, ele amava tanto o filho dele que ele não via a hora de o filho voltar. Ele ficava esperando que o filho se arrependesse e voltasse. E o filho se arrependeu e voltou. Ele fez uma grande festa, colocou roupas novas, colocou uma sandália no pé dele, deu um anel de ouro para ele e pediu que os empregados fizessem uma linda festa para receber ele. Mas crianças, o irmão mais velho, ele estava lá trabalhando, né? E quando ele voltou para casa, ele estranhou aquela movimentação, estranhou aquelas pessoas. E aí os empregados do pai dele falou: homem, o teu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma grande festa para ele. Ele não gostou, ele ficou bravo. E aí o pai dele mandou ele entrar para que comemorasse a volta do filho. Ele não quis entrar. Ele falou: pai, eu nunca te deixei, eu sempre trabalhei para o senhor e o senhor nunca me deu um bezerrinho sequer para mim fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai dele, sabe o que o pai dele falou? Filho, entra, vamos comemorar a volta do seu irmão. O seu irmão estava perdido, o seu irmão estava longe de casa, mas agora ele voltou, ele foi achado. Vamos comemorar a volta dele. E tudo que é meu é seu. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus,
Ele sempre nos recebe de braços abertos. Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos contra Deus, mas só que o Senhor ele está disposto a nos perdoar. Se nós nos arrependermos de coração e voltar para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o nosso Pai, ele está lá no céu e ele está sempre disposto a nos perdoar. Assim como aquele pai perdoou o filho que foi embora, que gastou toda aquela herança, ele também é como Deus. Deus, ele também nos perdoa. Se por um acaso nós errarmos, se por acaso nós pecarmos e nos arrependermos, o Senhor sempre nos perdoa, tá bom? E essa foi a história de hoje, a história do filho pródigo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Estou com muitas saudades, tá bom? Um beijo, crianças. Tchau.